Maravilha! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de como começar o ano de 2021 de uma forma muito mais inteligente, de uma forma muito mais com resultado, obviamente, e aquilo que todas as pessoas querem. Iniciando o ano, a gente pode fazer e deve fazer coisas que são diferentes. Então, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. E é o seguinte. Primeiro eu vou me apresentar para vocês, né? Muito boa noite a todos vocês. Eu moro em Brasília, eu sou mentor financeiro, já trabalhei em uma grande empresa de material esportivo, a Centauro. Vocês devem conhecer. Mas eu segui uma carreira dentro da Centauro e lá dentro eu comecei como estoquista e fui seguindo uma trajetória, e nessa trajetória eu passei por todos os cargos, e todos os cargos eu imaginava, se eu ganhar mais, eu vou resolver o meu problema. Imagina que eu ganhava lá R$2.000, na minha cabeça eu pensava, quando eu ganhar 4.000, eu vou resolver meu problema. E não era resolvido. Depois eu era promovido e trabalhava novamente e falava, quando eu ganhar 5.000, meu problema vai ser resolvido. E nisso eu fui crescendo na empresa e, na verdade, não era esse o problema, ganhar mais apenas. O problema era um contexto de mentalidade, de administração e da forma como eu multiplicava o meu capital. Então, a gente vai falar de algumas coisas que eu aprendi. Depois de ver tudo isso acontecer na minha vida e ver acontecer na vida dos meus amigos, eu comecei a entender algumas coisas como funcionam. Então, eu quero dividir aqui com vocês algumas coisas que eu vivi, que eu vivo, que eu pratico e que eu aprendi durante esses últimos 8 anos. Na verdade, eu comecei essa jornada em 8 anos, né? Eu trabalhava no mercado corporativo, eu trabalhava como vendas, né? Na parte de vendas, né? Um gerente regional de vendas, e aí eu fui mudando à medida que eu fui conhecendo esse mundo das finanças. E hoje é uma coisa que eu faço com muito prazer, uma coisa que eu faço todos os dias para ajudar as pessoas a entenderem como funciona toda essa parte da mentalidade, como que funciona a parte de fazer dinheiro, enfim, eu vou trazer para vocês aqui nessa aula. Eu queria, ao final, que vocês tirassem todas as dúvidas que fossem pertinentes aos assuntos aqui, tá legal? Primeira coisa é esse slide aqui, que quando eu vi na primeira vez, ele explodiu, ele expandiu a minha cabeça, que é o slide que fala sobre múltiplas inteligências financeiras. O que quer dizer esse slide, Leandro? Quer dizer o seguinte, dentro disso aqui, eu trabalhava malmente, e a maioria das pessoas também é assim, nesse ponto aqui, gastar e ganhar. E aí começam os problemas. Se a gente não sabe quais são as possibilidades de melhoria, a gente nunca vai evoluir. Então, nós temos aqui, dentro da inteligência financeira, das múltiplas inteligências, que são competências específicas, a parte de multiplicar, a parte de preservar, a parte de ampliar, a parte de busca de informações, aonde você busca informações, aonde que você se recicla, aonde você se prepara e como que você tem os seus mentores, como que você escolhe os seus mentores. E isso me chamou muita atenção, porque isso não está claro para as pessoas. Tudo isso que eu vou falar para vocês, ele não é ensinado na escola, esses assuntos não é ensinado dentro da roda dos nossos amigos, e a gente tem que realmente viver, né? Como eu vivi muito tempo aprendendo isso, sem aprender isso, e depois de um tempo eu fui buscando essas competências aqui através de mentores. Então, é muito importante entender tudo isso aqui, porque minha cabeça expandiu a partir do momento que eu vi esse slide aqui, que tem um grande significado para mim. E aí, pessoal, qual que é a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês aqui? Imaginem o seguinte, está começando o ano de 2021, nós saímos do ano de 2020, um ano duro, um ano de um contexto muito difícil para a maioria das pessoas. Nós tivemos problemas econômicos, problemas com saúde, problemas de pandemia em todo o mundo,
E aí, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: muitas pessoas já vinham arrastando esse problema já há algum tempo. E aí, a pergunta que eu faço para você, começando esse ano de 2021, você que está me escutando, é: qual o seu estado atual nas finanças? Qual a nota que você dá de 0 a 10 nesse momento? Estou falando aqui em janeiro de 2021. Então, esse é o primeiro passo de todos. E é isso que eu quero que vocês façam. Pega um papel e caneta e faça esse exercício junto comigo. De 0 a 10, seja sincero com você. Qual que é o resultado financeiro? Qual que é o seu nível de satisfação? Qual que é o seu estado atual nas finanças de 0 a 10? Porque a partir daqui a gente começa a ter uma jornada de mudança, uma jornada de melhoria. E para entender o que você precisa melhorar, você precisa medir, você precisa dar uma nota para esse nível de insatisfação. E aí, começando já de uma forma muito dinâmica, de uma forma muito direta, como que a gente começa a organizar, como que a gente começa a ver? Digamos que a sua nota foi uma nota que não foi boa, uma nota que precisa melhorar muito. Qual que é o primeiro passo, Leandro? É isso aqui, ó. Esse é o primeiro passo. Nós precisamos entender o que isso aqui significa em nossa vida, o que isso pode nos ajudar. A primeira coisa é utilizar uma ferramenta, que é uma ferramenta de orçamento anual, onde você vai dividir 60% para o seu padrão de vida, 20% para os seus sonhos, 10% para a sua independência financeira e 10% para a doação. Aqui começa a gente jogar um jogo que realmente vai trazer resultado para você. Só que isso aqui somente não é suficiente. Eu estou trazendo ferramentas para que vocês comecem a dar os primeiros passos. Inclusive, ao final da aula, vocês podem me mandar inbox, que eu vou fazer questão de mandar para vocês essa planilha padrão que eu tenho, que eu libero para os meus alunos de mentoria, mas eu faço questão de dar para vocês aqui de forma gratuita, para você que participou, para você que vai assistir, com certeza isso aqui vai ajudar demais. Nessa planilha, você tem uma visão anual e você consegue mensurar suas despesas em cada caixa dessa aqui. A primeira caixa de padrão de vida, segunda de sonhos, onde você vai colocar metas, objetivos. Exemplo, Leandro, eu quero trocar de carro. Em que caixa entra aqui? Entra na caixa dos sonhos. Você precisa colocar, eu tenho um carro, quero trocar de carro. Meu sonho é ter o carro X. Maravilha, você vai colocar aqui nesses 20%. E 10% é onde você começa a ganhar o jogo. Aqui são as sementes. Costumo falar para as pessoas que é o seguinte: de 100% daquilo que você ganha, você precisa ter entre 10% e 20%, que são as sementes. A semente que você vai guardar para a sua independência financeira e a semente que você vai guardar para fazer doação e ajudar outras pessoas. Tudo isso vai fazer e tudo isso vai ter um retorno de forma exponencial na sua vida. Independente de religião, independente da sua crença, a doação ela é uma premissa, ela é um pilar que as maiores pessoas de sucesso fazem doação. Inclusive, as pessoas que mais doam no mundo, eles não necessariamente são pessoas que são evangélicos ou são cristãos. São pessoas que realmente entendem esse princípio. Então, entenda que o princípio de doação é uma semente que a gente precisa realmente se conectar. E aí, pessoal, passo 2, planilha de organização financeira. Se você não mede, se você não mensura, se você não sabe como que você está, é impossível, é quase que é uma regra, você não consegue evoluir, você não consegue melhorar. Então, como eu falei, você pode me pedir inbox, que eu vou ter o prazer de mandar para você no e-mail ou até mesmo no seu WhatsApp, essa planilha que eu libero para os meus alunos. E eu falei o seguinte: legal, Leandro, começamos 2021, a organização está iniciando, mas eu quero entender um pouco mais sobre finanças. E aí, gente, esse slide aqui, para mim, é um slide muito poderoso. Esse slide aqui, para mim, ele traz um resumo daquilo que você precisa entender sobre finanças. Às vezes, as pessoas complicam muito essa parte das finanças, mas a gente precisa entender essas engrenagens. Presta atenção no que eu vou falar para você aqui.
Primeira coisa, quando nós temos no centro a nossa inteligência emocional, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, ela funcionando bem, ela vai rodando todas as outras engrenagens. Só que isso aqui são competências diferentes. A inteligência emocional é quando você começa a pensar, quando você começa a entender que as suas atitudes, a sua responsabilidade naquilo que você faz, ela vai impactar no seu futuro, ela vai impactar no seu presente e ela vai impactar em outras pessoas que estão ao seu redor. Seu filho, sua esposa, seu marido e todas as pessoas que estão ali ao seu redor. Então, no centro eu tenho a inteligência emocional. E aí, Leandro, sobraram 3 engrenagens. Essas 3 engrenagens são três competências totalmente diferentes. Primeira é fazer dinheiro. E aí entra um conceito que é totalmente diferente do que aquilo que a gente já aprendeu. Qual que é o conceito que nós aprendemos? Nós ganhamos dinheiro. E, de verdade, nós não ganhamos dinheiro. Nós ganhamos presente, nós ganhamos um abraço, nós ganhamos um aperto de mão, mas não ganhamos dinheiro. Nós fazemos dinheiro. Se você sai todos os dias para trabalhar e você tem um contrato de trabalho, ou você é um vendedor autônomo, ou você é um funcionário público até mesmo, você troca suas horas e você faz dinheiro. Só que algumas pessoas têm essa competência mais aflorada e outras pessoas têm essa competência menos aflorada. Isso aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem dentro das finanças, que é justamente um outro ponto que aqui é importante, que é poupar dinheiro. E aí, muitos educadores financeiros falam sobre esse poupar dinheiro. Só que essa segunda engrenagem ela é importante, mas ela não é mais importante do que fazer dinheiro. Pensa comigo, se você hoje trabalha só a parte de poupar, que é onde as pessoas mais trabalham, você pode cair num problema que é a escassez. Imagina aquela pessoa que só pensa em poupar, e ela realmente não consegue viver a vida. Ela pensa somente em economizar a ponto dela se privar inclusive, de uma alimentação boa, inclusive de algumas coisas que são importantes, porque ela tem uma mentalidade apenas de escassez. Ela sempre está achando que vai faltar. Então, aqui nós temos um risco. É super importante ter organização. É muito importante você saber poupar, mas você precisa entender que essa competência aqui, fazer dinheiro, ela é mais importante do que a parte de poupar. E a parte de poupar, você tem que ter um equilíbrio, senão você pode trabalhar muito forte a escassez. Eu acredito que alguns de vocês aqui conhecem pessoas que trabalham no modelo escassez há muito tempo e você não vê essa pessoa avançar. Por outro lado, quando você tem essa engrenagem de fazer dinheiro funcionando bem, poupar dinheiro, e aí você vem para essa terceira engrenagem, que é multiplicar dinheiro, aí você começa a entrar em um jogo muito mais efetivo para o seu resultado. Então, eu quero que você olhe esse slide e você projete aqui o seu 2021. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: qual dessas 3 competências, dessas 3 engrenagens com a inteligência emocional, você precisa melhorar? Em quais dessas engrenagens você precisa melhorar? Falando de finanças, fazer dinheiro, poupar dinheiro ou multiplicar dinheiro, quais são dessas 3 engrenagens? Essas 3 engrenagens que você precisa evoluir. Então, é super importante poupar. Mayra falou poupar. Legal. Pelo que a Mayra está falando, ela tem uma mentalidade, ela já sabe fazer dinheiro, ela tem uma inteligência emocional alinhada e ela está precisando poupar. Então, é importante. Isso a gente vai falar um pouco mais na frente. E aí, pessoal, se eu falei que fazer dinheiro é o mais importante, a gente tem essa pergunta aqui: quantas fontes de renda você possui hoje? Essa pergunta ela faz com que a gente se movimente de uma forma diferente em 2021.
Lembra do que eu falei no início? Como começar 2021 diferente? Se eu tenho essa pergunta respondida, ou eu tenho essa pergunta, uma dificuldade grande, né, de responder, ou se a resposta é não, não tenho, só tenho uma fonte de renda, você está com um problema, porque você precisa entender que aqui aonde a gente começa a realmente ganhar o jogo. Porque quando você tem várias fontes de renda, você começa a ter aquela engrenagem funcionando melhor, aquela engrenagem de fazer dinheiro. Tá legal? Então, é importante vocês responderem essa pergunta. Por que eu estou falando isso? Existe um quadrante, que é o quadrante de Robert Kiyosaki. Vocês já devem ter escutado sobre isso. Vocês já devem ter visto esse quadrante. Esse quadrante é um dos maiores educadores financeiros do mundo, que é o Robert Kiyosaki. Ele escreveu o livro Pai Rico e Pai Pobre, escreveu vários livros, mas o mais conhecido é o Pai Rico e Pai Pobre. E nesse livro, ele fala de um conceito que é muito, muito especial. Primeira coisa, existem dois segmentos aqui, dois quadrantes, que é o quadrante da segurança e o quadrante da liberdade. O que eu quero estimular vocês aqui? Eu quero estimular que vocês pensem aonde que está o fluxo do dinheiro. Ao final, eu vou tirar as dúvidas de vocês e vocês podem entender melhor sobre esse fluxo, mas eu vou tentar explicar de uma forma muito simples. Muito bem. Do lado de cá estão 95% das pessoas, 60% mais 35%. São os profissionais que são os empregados, funcionários públicos, funcionários CLT, são essas pessoas que estão aqui, 60% está aqui. 35% são os autônomos, são as pessoas que trabalham e são profissionais autônomos. Quem são esses profissionais? São dentistas, médicos, advogados, profissionais de representante, de vendas, e por aí vai. Aqui tem 95% das pessoas e apenas 5% da grana. Olha que interessante. 5% da grana está aqui nesses dois quadrantes. Está aqui nesses dois. Do lado de cá, tem apenas 5% das pessoas. Olha aqui. 5% das pessoas. E se do lado de cá tem 5%, do lado de cá tem 95%. Aí você vai me perguntar, Leandro do céu, como funciona? É por isso, pessoal, que os ricos ficam cada vez mais ricos e as pessoas que não têm inteligência financeira, as pessoas que não entendem como funciona isso aqui, ficam cada vez mais escassas, mais pobres. Por quê? Os recursos eles vão para pessoas que são que fazem um sistema, que tem um negócio, que são donos de negócio e que querem expandir, e vão também para as pessoas que sabem investir o dinheiro. Olha que interessante, gente. Quando eu comecei a entender sobre isso, eu comecei a ver que algumas coisas não faziam mais sentido. Eu comecei a ver que eu precisava criar um sistema. E aí, qual que é a primeira coisa que você precisa pensar? Leandro, como que eu crio esse sistema? A primeira coisa é você sair daqui desse quadrante e ir para esse. O primeiro passo. Começar a ser investidor. Investidor em que, Leandro? Aí tem N formas de investir. Só a gente trabalhando em curso de investimento. Mas vamos dizer que você comece a investir na Bolsa de Valores. Ou que você compre um terreno, que você faça algumas kitnets para locação, ou uma casa. Você vai começando a investir, o seu dinheiro vai trabalhando para você, a ponto de você ir multiplicando o seu capital, investindo em empresas, investindo em negócios e uma série de coisas. Ou você criar um negócio onde você empregue pessoas, onde você cria um sistema que ele trabalhe para você, independente do lugar que você está. E aí, pessoal, esse é o desafio de você entender em que lugar você está. Porque, às vezes, e eu já tive esse problema, nós estamos numa situação transitória. Talvez você esteja numa situação transitória, passando daqui para cá, passando daqui para cá, e é uma situação transitória. Você precisa entender
qual que é o seu objetivo, como que você vai fazer essa transição da melhor forma. Está fazendo sentido até aqui? Coloca aí no chat para mim, por favor. Coloca aí no chat. Está fazendo sentido até aqui? Tá legal? Tá bacana? Coloca aí no chat, por favor. Enquanto eu vou tomar uma água aqui. Legal. Sim, sim, maravilha. Então, com essa visão, a gente precisa entender como que está o meu processo de transição, meu processo de migração, ou o meu processo de potencializar aquilo que eu faço hoje. Por quê? A gente precisa entender como que funciona esse fluxo. Porque se a gente não entende, a gente normalmente fica de um lado do quadrante achando que as coisas realmente vão mudar. E aí você tem que entender, ou você se conforma com uma situação de ser para o resto da vida um empregado e realmente está ali batendo no teto, ou um profissional autônomo, não tem problema nenhum, mas você também tem que entender os limites. Ou você começa a entender que essa migração aqui ela é uma das coisas mais importantes que tem dentro da nossa carreira, da nossa vida ativa. Tá legal? Muito bem. Então, existem 3 tipos de pessoas nessa jornada, que são jornadas bem diferentes. O primeiro grupo, ele está no nível de ignorância, eles não sabem, né? Eles não fizeram essa mudança porque ainda não sabem. Você que está me escutando aqui, você que ainda vai me escutar, você está ouvindo isso e você está aprendendo. Então, você não está mais nesse quadrante, agora você sabe. Mas tem o número 2, o grupo 2, que é o quadrante da insensatez, que ela sabe, mas ela não faz. Ela conhece, ela sabe a regra do jogo, mas ela não faz. É o grupo da insensatez. E eu espero que ao final dessa aula você comece a entender e você comece a realmente ter o discernimento que você precisa entrar em um refino, que é o grupo 3, que é a pessoa que decide que vai fazer. E aí, pessoal, eu já falo para vocês o seguinte: todos os meses eu abro turmas, eu tenho turmas de mentoria online, onde você tem um acesso muito simples, muito fácil, são aulas nesse modelo, nesse padrão, dentro do Zoom, onde você tem acesso a todas essas informações de forma muito mais detalhada. Eu vou falar um pouquinho dessa oportunidade ao final, mas eu quero que vocês entendam que quando a gente começa a ter essa decisão de refino, eu vou fazer, as alternativas, as oportunidades, elas começam a acontecer. Não é à toa que você está escutando essa aula aqui, seja ao vivo ou gravada no lugar que você está nesse momento. Tá legal? Seguimos aqui. E aí, pessoal, eu quero trazer bem rápido aqui 10 hábitos de multimilionários no mundo, só para vocês entenderem quais são os hábitos que você precisa melhorar, algumas atividades, alguns pontos que você precisa evoluir para esse ano de 2021. Afinal de contas, quando você tem um conjunto de hábitos, os seus resultados nada mais é do que o conjunto de hábitos que você tem. Se você tem hábitos ruins, você naturalmente nas suas finanças vai ter resultados ruins. Se você tem hábitos bons, naturalmente você vai ter resultados bons. E aí, eu estou falando de hábitos que impactam nas finanças. Hábitos simples, hábitos que mexem com a saúde e que vocês vão entender aqui que é uma mescla. Olha só que interessante. Mesmo sendo direcionado às finanças, é uma mescla de hábitos, de rotinas, de comportamentos diários que você vai ver aqui. E aí eu queria que você anotasse. Esse exercício é bem simples. Cada sim que você der, você ganha um ponto. Cada não, você anota lá 0. Não ganha nenhum ponto, tá legal? Então, se você der sim, um ponto para você. E aí, ao final, a gente vai ter o resultado. Muito bem. Primeira coisa, hábitos de pessoas que têm, 10 hábitos de pessoas que têm sucesso na vida financeira. Você tem hábito de leitura diária? Preste atenção. Os maiores multimilionários do mundo, os maiores empresários, as pessoas que mais têm sucesso, eles têm hábito de leitura diária.
Então, já pega esse código aqui e coloca sim ou não, hábito de leitura diário. Segundo, você tem metas claras e escritas? Metas claras e escritas? Sim ou não? E não tem meia grávida, tá? É sim ou não. Número 3, você é bem seletivo nas escolhas dos seus relacionamentos? Olha que interessante. Amigos e parceiros de negócio. Como que você trata esses amigos e parceiros de negócio? Como é que é o seu network? Você é bem seletivo nisso? Você realmente tem um bom network? Você faz essa seleção muito bem? Sim ou não? Mantém-se hidratado e pratica exercício regularmente. Isso aqui vai elevar sua performance financeira de forma absurda. Tem investido consistentemente e analisa os seus gastos de forma mensal? Sim ou não? Você se sente o único responsável pelos seus resultados? Aqui a gente está falando de autorresponsabilidade. Você deixou de assistir TV? Todos esses hábitos foram mapeados para as pessoas que têm sucesso financeiro. Tem tudo a ver com o sucesso nas suas finanças e vai fazer diferença no ano de 2021 e daqui para frente na sua vida. Esse aqui é um hábito muito importante. As pessoas que têm sucesso financeiro têm hábito de falar em público. E você? Você tem hábito de falar em público? Sim ou não? Você gosta de falar em público? Você se expõe com frequência onde você trabalha? Muito bem. Você se paga primeiro antes de pagar as contas? Esse é um hábito muito importante. Primeiro você faz o quê? Você recebe o salário, começa a pagar tudo e depois você se paga, ou você se paga primeiro e depois você paga suas contas? Você faz doação com frequência? Sim ou não? E aí, pessoal, o resultado é bem simples. Se você tem até 5 sims, você está na UTI, 50% de aderência. Você realmente precisa de ajuda, você precisa dar uma guinada na sua vida nesses hábitos. De 6 a 8, você precisa evoluir, é farol amarelo, e realmente são pontos aí de atenção. 9 e 10, você está no caminho. Parabéns, você está no caminho, tem alguns pontos de ajuste, mas realmente você está acima da média das pessoas. Maravilha? Então, anota aí. E uma pergunta. Quais são os 3 hábitos negativos quando você olha o ano de 2020 e você entra o ano de 2021? Qual que são os 3 hábitos negativos que talvez estejam atrapalhando a você ter uma performance melhor e você gostaria de mudar? Qual que são esses hábitos? Muitas pessoas olham somente os hábitos para as finanças, pensando que os hábitos das finanças é diferente dos hábitos do dia a dia. Não. Os hábitos do dia a dia é que fazem o resultado como um todo. Se vocês observarem o exercício físico, ele atrapalha na sua performance, nas suas finanças. E tudo isso está conectado. Então, escreva quais são os 3 hábitos negativos que talvez esteja atrapalhando você a ter uma performance melhor e que você quer realmente mudar no ano de 2021. Escreva. Eu vou aguardar um pouquinho você escrever. Vamos lá. Seguindo. Esse aqui é um slide que eu vou dar uma pincelada. Tudo isso aqui eu falo dentro da mentoria de forma muito mais aprofundada em 4 módulos, onde o último módulo é justamente esse aqui, a escalada do investidor. Mas para que você chegue nessa escalada, você precisa trilhar um caminho, que é se organizar, entender como funciona a mentalidade, para aí sim você começar a fazer todas essas escaladas aqui do investidor. Mas dá para explicar para vocês aqui de forma muito simples. Nesses degraus azuis aqui, você tem pouco risco e menor rentabilidade. Veja só, você tem pouco risco e menor rentabilidade, que são os fundos de renda fixa, CDB, LCI, LCA, que nada mais é
do que você emprestar dinheiro para o banco ou para o governo. Quando você vai subindo essa escada, você tem produtos de maior risco e maior rentabilidade, que são os fundos multimercados, debêntures, fundos imobiliários e por aí vai. À medida que você vai crescendo, esse risco vai aumentando. Aqui no topo você tem ações, ETFs, fundos de ações e uma série de outros produtos dentro dessa escada. Eu quero falar para você de forma muito simples, é a forma como eu ensino para os meus alunos, e eu tenho certeza que você vai aprender. Primeira coisa, para resumir isso aqui. Primeiro, ou você empresta para o banco, ou você vira sócio de uma empresa. Basicamente, você tem essas duas coisas. Esses nomes, essas letras, toda essa sopinha de nomes aqui, de letras, é justamente para criar produtos novos. O banco, o sistema bancário, eles vão criando modelos diferentes para pagar um percentual diferente, mas basicamente, ou você empresta dinheiro para o banco, ou você vira sócio de uma empresa. Tá legal? Então, esses são os dois conceitos. Isso aqui, pessoal, essas coisas que nós falamos, se você começar a entender esses pontos que nós falamos aqui, pegar uma planilha de organização financeira, começar a entender aonde que você precisa melhorar a sua renda, fazer realmente um trabalho muito forte no ano 2021, com uma estrutura, com mentoria e realmente tendo pessoas para trabalhar a sua inteligência. Olha quantas coisas a gente precisa trabalhar aqui, dentro da nossa inteligência financeira. Foi o que a gente falou. Lá em cima, a gente precisa trabalhar esses pontos. Gastar e ganhar, multiplicar, preservar, ampliar, busca de informações, preparo e mentoria. Como que vocês vão aprender isso aqui sozinhos? Isso não é ensinado na escola, isso aqui não é ensinado em faculdades, pouco é ensinado em MBAs. Você não escuta isso aqui na roda de amigos. Quando você começa a falar sobre isso, parece ser até um assunto chato, porque as pessoas não dão relevância a isso aqui. Só que isso aqui muda a vida das pessoas. Só para vocês terem ideia, 50% hoje das separações em casamentos, eles são em função de problemas financeiros. Não sei se você sabe disso. Muitas pessoas vivem prisioneiras do trabalho porque não conseguem tomar decisões em função das suas finanças. Então, eu quero trazer para vocês aqui justamente essa oportunidade. Você que está me acompanhando, você que realmente vem aí com uma vontade de mudar, com um foco em mudança, é preciso você entender que essa é uma oportunidade que eu vou abrir aqui para você. Nesse mês ainda, no dia 19, eu vou abrir uma turma. E essa turma, ela vai fazer... eu vou fazer uma turma online com 4 semanas. E essa turma eu vou fazer de forma muito diferente, porque é o início do ano, é o início de uma década, e podem ter certeza que eu vou caprichar de uma forma sensacional. Essa mentoria é uma mentoria muito seleta, onde eu vou realmente selecionar as pessoas para estarem aqui comigo. E eu tenho como se fosse uma proximidade muito forte com o resultado das pessoas. Então, eu estou comprometido com isso e, com certeza, as pessoas que entrarem, ela precisa se comprometer com esse resultado também. Então, eu quero perguntar, e aí, fez sentido para você? O que mais de aprendizado vocês tiveram aqui? Coloca aí no chat para mim. Que aí eu vou falar um pouco mais sobre como funciona a mentoria. Tá legal? Quais foram os aprendizados que vocês tiveram? Fez sentido? Coloca aí no chat, por favor. E se vocês quiserem, também pode tirar suas dúvidas, tá legal? Coloca aí no chat. Mayra, a importância dos hábitos. Legal. A importância dos hábitos que impactam diretamente a nossa vida. Isso é mega importante, porque às vezes a gente quer mudar um resultado. A gente precisa mudar o resultado, mas o resultado ele vem de mudanças de hábito, de mudança de comportamento.
Se você não muda o comportamento, você não muda o seu resultado. Preciso desenvolver alguns. Legal, Mayra. Mayra, você, não sei se você tem meu Instagram, se você quiser, me passe inbox, que eu vou ter o prazer de ajudar você a gente realmente caminhar, trilhar aí o ano de 2021 juntos, tá legal? O que mais, pessoal? Uma das dúvidas que as pessoas têm, e é uma dúvida de vocês aqui também, com certeza, Leandro, como que eu posso fazer dinheiro, né? Como é que eu posso entender mais sobre isso? É importante você se conectar com o seguinte: existem várias formas de fazer. A mais tradicional é quando você trabalha em um lugar e as pessoas te pagam salário. Mas é importante você entender que existem várias e várias formas de você fazer dinheiro hoje online. Você pode fazer dinheiro como afiliado, você pode fazer dinheiro representando o produto, você pode fazer dinheiro produzindo o produto. Então, você pode fazer de várias formas. Isso a gente fala também internamente na mentoria, onde eu vou mostrar para vocês pelo menos 5 formas concretas de fazer dinheiro dentro hoje do mercado, né, que hoje existe, né, tanto no mundo físico como no mundo online. Tá legal? Leandro, como que eu posso economizar? O meu salário é pequeno e eu preciso economizar mais. Já economizei muito, não tenho como economizar. Justamente isso que a gente tem que entender. Existe um limite para a economia. Quando você chega no limite, você não tem outra alternativa a não ser ganhar mais. Então, eu prefiro trabalhar com esse mindset, com essa mentalidade, que vai ajudar com certeza você a sair desse modelo de escassez. Isso é muito importante. Tá legal? Podem perguntar, fiquem à vontade. Então, só para eu falar para vocês, essa aula vai ficar gravada, e dentro disso, pessoal, eu vou abrir essa turma no dia 19. Essa turma é uma turma muito, muito limitada, e a gente fecha as vagas de forma muito mais rápida. Começando o ano, a gente tem que ter esse gás, tem que ter essa aceleração para que a gente consiga fazer um ano de 2021 muito melhor. Então, para você que realmente viu essa aula e faz sentido para você começar o ano 2021 melhor, trabalhar a sua mentalidade, a forma de fazer dinheiro, como trabalhar o poupar, como trabalhar a parte de multiplicar. Eu estou abrindo no dia 19, eu começo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso para todos vocês que entrarem. E aí eu tenho uma super promoção, que eu quero abrir aqui essa oportunidade para vocês. A mentoria ela vai custar R$ 497 ou 12 vezes de R$ 49,70. É um preço muito, muito simples. Se você observar, uma pizza por mês praticamente, menos de uma pizza por mês, e eu tenho certeza que isso vai mudar. Isso vai realmente, a minha entrega, o que eu vou trabalhar junto com vocês, é vocês terem um ano com resultado no mínimo 10 vezes melhor do que aquilo que você teve nos últimos anos. Então, nós estamos entrando nesse ano, nós estamos entrando nessa década, você é meu convidado, e se fez sentido para você, vai lá correndo no meu inbox, passa uma mensagem para mim, passa uma mensagem dentro do inbox lá no Instagram, porque eu vou ter o prazer de atender você. @Leandro Corte, vai lá, corre, porque a gente já começa no dia 19, às 20 horas. São 4 aulas, todas as terças-feiras, às 20 horas, online aqui. Fica gravado, você pode assistir, com certeza, depois, se você não puder participar ao vivo, mas eu tenho certeza que isso vai mudar, isso vai ajudar demais na sua vida financeira. Tá legal? Foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. E eu tenho certeza que esse ano 2020 ele vai ser um ano de mudanças. Mas se você quer mudanças, se você quer ter resultados melhores, você precisa fazer coisas diferentes. E essa oportunidade de você liderar suas finanças. Tá bom? Vem comigo e vamos para cima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima aula, gente. Não vi nada. Não é porque já tinha passado metade da aula.